Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo a gente vai estar continuando falando sobre o Windows Forms e a gente vai estar falando sobre o text box, ok? Então vamos apagar esse componente que a gente adicionou aqui no último vídeo, que foi o label, tá? A gente vai ter que apagar isso aqui e a gente vai adicionar um text box. A gente vai vir em Toolbox, vamos selecionar text box, a gente vai arrastar aqui, vamos posicionar aqui nessa janela, na parte superior, vamos aumentar, tá? A gente vai vir em propriedades aqui abaixo e a gente vai alterar a fonte. A gente precisa selecionar esse objeto. A gente vai vir na propriedade fonte, vamos selecionar a fonte 16, ok? Clicar ok, beleza. Então se eu executar esse programa, a gente vai clicar ali em executar, a gente vai ver que eu tenho agora um campo de texto, tá? Que pode ser utilizado para alguma entrada de texto. Por exemplo, olá mundo, tá? Não vai fazer nada exatamente agora porque a gente não definiu para que ele faça alguma coisa. A gente apenas definiu algum texto, beleza? Beleza. Então, como vocês podem ver, a gente tem todas essas propriedades que são semelhantes a outros componentes do Visual C Sharp, tá? Ou do Windows Forms em C Sharp. Então, muitos componentes, como por exemplo o texto, né? O text, a gente tem que selecionar o objeto primeiro, né? Que vai estar vazio, mas a gente pode adicionar algum texto inicial, por exemplo, olá mundo aqui, tá? Se a gente fizer isso, você vai ver que vai aparecer ali o texto olá mundo, beleza? Beleza, então a gente também pode fazer outras coisas, como por exemplo, a gente pode alterar a cor de fundo, a cor do texto, e a gente não vai fazer isso aqui agora, beleza? O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, eu vou mostrar a vocês um método aqui, a gente vai dar 2 cliques no form, tá? E a gente vai ver esse método aqui, a gente cai nesse método chamado private void form1 load, que é um evento que é chamado toda vez que a gente chama o programa para ser executado. Quando a gente executa um programa, esse método aqui vai ser chamado. Então esse método pode ser utilizado para fazer inicializações de vários componentes do nosso programa, tá? A gente pode chamar coisas que são necessárias aqui. Então vamos começar fazendo o seguinte. A gente vai adicionar um texto inicial àquela label, tá? Na text box. Vamos adicionar como, por exemplo, text box 1.text igual a olá mundo. Se a gente fizer isso, a gente vai ver que o texto, né, se a gente executar aquele programa, a gente vai ver que já começa com o texto olá mundo, beleza? Então, como vocês podem ver, vocês podem utilizar essa propriedade que é um getSet, tá? Essas propriedades aqui são chamadas de getSetters, porque a gente pode definir e acessar o valor dela. A gente pode definir um valor e acessar um valor. A gente vai apagar isso aqui e a gente vai voltar pro designer, né? Pro design, para a gente dar 2 cliques no text box. E a gente vai chamar esse método aqui, tá? Chamado private void textbox1 text change. Isso aqui significa quando o texto for alterado, a gente vai chamar esse evento. Então esse evento, ele vai ser chamado toda vez que o texto dentro do nosso text box for alterado. Então a gente pode fazer algumas coisas bem bacanas com isso aqui. Por exemplo, a gente pode definir o título da janela como sendo o texto que está dentro da text box. Então para a gente fazer isso, a gente tem que chamar a propriedade de texto desse objeto. Então esse objeto que é o form, ele vai ser chamado com this, tá? Então a gente vai chamar this.text, que vai se referir ao componente principal, né? No caso form. Então o texto do form vai ser igual ao texto que vai estar na text box, tá? Fazendo essa alteração aqui, isso aqui vai ocorrer em tempo real, tá? Se a gente executar, a gente vai ver que a gente vai estar fazendo isso em tempo real. Por exemplo, olá mundo, ele vai alterando, como vocês podem ver acima, em tempo real, tá? Olá mundo teste 1, 2, já sei, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vocês podem ver que ele vai alterando em tempo real, beleza? Então esse foi o vídeo, pessoal, sobre Windows Forms. Nos próximos vídeos a gente vai se aprofundar mais ainda nesse assunto que é bem interessante, beleza? Então é isso, falou e foi!